Bem-vindo! Meu nome é Ambrósio e eu sou representante de Cidadania Fiscal da Receita Federal da Delegacia de Santos, membro também da equipe regional de Cidadania Fiscal da 8ª Região Fiscal, em São Paulo. Vou apresentar agora como efetuar as informações das doações efetuadas para os fundos, projetos e programas em 2023 na declaração do Imposto de Renda de 2024 e quais os benefícios fiscais que eu posso ter decorrente dessas doações. Aqui nós temos uma informação inicial antes de apresentar informações básicas e importantes, né? Doações para os fundos, projetos e programa. Se você fez doações durante o ano calendário para os fundos dos direitos da criança e do adolescente, para os fundos dos direitos da pessoa idosa e para os projetos de incentivo à cultura, incentivo à atividade audiovisual, incentivo ao desporto, programa de apoio à saúde de pessoas deficientes, chamado PRONAS-PCD, e o programa de apoio à atenção oncológica, PRONAM, em primeiro lugar, parabéns. Agora chegou o momento da sua doação se transformar em benefício fiscal na declaração do Imposto de Renda 2024. Quais são os benefícios fiscais para quem fez a doação em 2023 para aqueles fundos, projetos e programas destacados no primeiro slide? Os benefícios fiscais são o aumento do imposto a restituir ou a redução do imposto a pagar. Como informar as doações para os fundos, projetos e programas realizadas lá no ano calendário 2023 e informadas, que devem ser informadas, aqui na Declaração de Imposto de Renda de 2024. O primeiro passo é preencher a declaração, opção deduções legais ou declaração completa. É preciso preencher a declaração de forma completa, informando os seus rendimentos e deduções e despesas. Após esse primeiro passo, aí você tem que acessar e preencher a ficha chamada Doações Efetuadas. Atenção! Não utilize a ficha Pagamentos para informar as doações efetuadas para os fundos, projetos e programas que podem render benefícios fiscais se você fizer a opção pelo modelo completo. Quais são os limites de dedução das doações para os fundos, projetos e programas? O limite é calculado sobre o imposto de renda devido, e ele tem um limite coletivo de 6 ou 7% para os fundos, projetos e programas, e tem um limite individual de 1% para o PRONAM e 1% para o PRONAS-PCD. Quais são as deduções que têm o limite coletivo de 6%? O limite de 6% é calculado para aquelas doações que foram feitas em 2023, considerando no conjunto doações para os fundos dos direitos da criança e adolescente, estadual, municipal, distrital ou nacional, para os fundos dos direitos da pessoa idosa, nacional, estadual, distrital e municipais, para incentivo à cultura, para os projetos de incentivo à atividade audiovisual e apoio direto aos projetos de... Um minutinho, aqui. Os projetos de reciclagem. No caso específico desse apoio aos projetos de reciclagem, esse ano, na declaração de 2024, não podem ser feitas indicações por conta ainda que essa forma de doação está sendo regulamentada pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, por enquanto, esse limite considera os fundos dos direitos da criança e adolescente, o incentivo à cultura, incentivo à atividade audiovisual e os fundos dos direitos da pessoa idosa. Já as doações feitas que têm um limite coletivo de 7%, inclui as doações feitas
para os fundos de direito da criança e adolescente, projetos de incentivo à cultura, atividade audiovisual, fundos de direito à pessoa idosa, mais para os projetos de incentivo ao desporto. Lembrando que o apoio direto a projetos de reciclagem não pode ser feitos aqui na declaração de 2024, porque não estavam regulamentados em 2023. Já o limite individual é de 1% para o PRONAS-PCD. O PRONAS é o Programa Nacional de Apoio à Saúde da Pessoa Deficiente, e o PRONON, Programa Nacional de Atenção Oncológica. Ambos os projetos e programas, melhor dizendo, são ali controlados pelo Ministério da Saúde. Como faço para calcular os limites? Não se preocupe. O programa de declaração de imposto de renda da pessoa física, ele calcula automaticamente os limites. Mas para isso, não esqueça, você tem que preencher a declaração de forma completa. Vamos ver a seguir as telas na declaração de imposto de renda de como preencher as doações efetuadas no ano calendário anterior para os projetos, programas e fundos. E qual é o efeito sobre o imposto de renda a pagar ou imposto de renda a restituir. Vamos fazer aqui a indicação da ficha, primeira visualização. Essa ficha ela é acessada no menu do lado esquerdo, doações efetuadas. Essa visão inicial, para iniciar a indicação, eu preciso clicar aqui no novo. E nessa simulação eu tenho o imposto de renda a pagar, opção pelas deduções legais, de R$ 3.942,87. Fazendo aqui a simulação do preenchimento com imposto a pagar. Então, cliquei em novo. Aparece aqui a opção código. Esse código, na hora que eu vou acessar aqui, aparece as opções doações em 2023, Estatuto da Criança e Adolescente, para os fundos, doações para incentivo à cultura, atividade audiovisual, desporto, doações em 2023 para os fundos controlados pelos Conselhos da Pessoa Idosa, fundos dos direitos da pessoa idosa, incentivo ao Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência, PRONAS-PCD, incentivo ao Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica, PRONON. As doações em espécie, doações em bens e direitos e outras não dão direito a qualquer benefício fiscal, mas devem ser informadas. E nesse caso específico, o item 47 não deve ser utilizado se estiver disponível na versão do programa de imposto de renda que você está utilizando. Repito mais uma vez que a possibilidade de doações durante 2023, o ano 2023, não pôde ser concretizada por falta da regulamentação de como fazer a seleção e a escolha dos projetos que podem ser beneficiados futuramente com essa importante doação também para o meio ambiente. Eu fiz aqui a escolha do primeiro item, doações em 2023, para o Estatuto da Criança e Adolescente. Eu vou indicar aqui o CNPJ do fundo e o nome do fundo. O valor pago é aquilo que eu fiz o pagamento durante o ano calendário anterior, o que eu fiz de pagamento entre janeiro até o último dia útil de dezembro de 2023. Eu vou consignar aqui o valor simbólico de R$ 1.000. Atenção, nenhum valor doado diretamente a entidades que atuam em defesa dos direitos da criança e adolescente é dedutível. As doações que têm o benefício fiscal, essas doações, elas são aquelas doações para os fundos dos direitos da criança e adolescente. Pode ser nacional, pode ser estadual, pode ser distrital e municipal. O valor depois de doado, ele já aumenta o valor, perdão, ele já diminui o valor do imposto a pagar. Depois, no final, a gente vai ver, após todas as doações que foram efetuadas nessa simulação, qual é o efeito sobre o imposto de renda a pagar desse cidadão.
fazendo a doação de incentivo à cultura. Aqui eu vou indicar o CPF, o CNPJ do produtor, e CNPJ do Fundo Nacional de Cultura, uma coisa ou outra, né? O nome do projeto, fundo ou do Fundo Nacional de Cultura, e o valor pago. Nesse caso específico, dependendo do tipo de incentivo, você pode ter uma parcela não dedutível. É sempre bom consultar que tipo de incentivo foi feito e qual a parcela que você tem, se é 100%, ou a parcela que você não, 100% pode ser utilizado como dedutível nessa declaração, ou qual o valor que não poderá ser ali indicado como valor possível de dedução. Mais dúvidas, consulte sempre a entidade ou fundo que está recebendo o projeto para você ter certeza daquilo que você está fazendo na declaração. De novo, há um exemplo aqui de uma doação de R$ 500 durante o ano, todo o valor dedutível, nesse caso, ele também aumenta, perdão, novamente, ele diminui o valor do imposto de renda a pagar. Fazendo aqui a simulação para projetos de incentivo à atividade audiovisual, eu vou preencher com CPF ou CNPJ do produtor, ou do Fundo de Investimento de Cultura, ou do FUNCINE, e o nome do projeto do Fundo de Investimento ou FUNCINE. O valor aqui, simulando uma destinação durante um ano de R$ 100. Fazendo aqui a destinação, ou a informação daquilo que eu doei para o incentivo ao desporto, eu coloco aqui o CNPJ do proponente do projeto e o nome do proponente do projeto. O valor, nessa simulação, R$ 400 durante o ano. E eu também tenho aqui uma simulação de doações em 2023 para os fundos controlados pelos Conselhos da Pessoa Idosa, ou fundos dos direitos da pessoa idosa. Eu vou colocar o CNPJ do fundo, nacional, estadual, distrital e municipal, se for o caso, e o nome do fundo. E o valor aqui que eu coloquei numa simulação foi R$ 200 de doação durante um ano. Lembro mais uma vez que o valor destinado aqui tem que ser para os fundos e não para as entidades diretamente. As doações destinadas diretamente para as entidades, elas não são dedutíveis e não têm esse benefício fiscal que vai ser apresentado aqui no finalzinho da apresentação sobre imposto de renda a pagar. Continuando, ainda eu faço aqui uma simulação de doação feita em 2023 para o programa chamado Pronas PCD. Eu vou colocar o CNPJ da instituição que foi beneficiada e o nome da instituição. Lembrando que os projetos devem estar previamente aprovados pelo Ministério da Saúde. E esse projeto é que está recebendo recurso, e não diretamente a entidade. O valor aqui doado para o projeto foi de R$ 150. Terminando a simulação com o imposto de renda a pagar, o último item aqui é uma doação que foi efetuada para o PRONON, que é o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica. Eu coloquei um valor de R$ 1.000. Aqui eu tenho que informar o valor do CNPJ da instituição, cujo projeto previamente aprovado pelo Ministério da Saúde foi beneficiado, e o nome da instituição. Nesse caso, R$ 1.000, ele ultrapassa o limite estabelecido na legislação, mas ele só vai permitir a dedução daquilo que a legislação permite. Então, o valor por deduções legais, depois de todas as doações, ele tem imposto de renda a pagar de R$ 1.203,45. Lembrando, antes era de R$ 3.942,87. Então, aquelas doações que eu fiz como cidadão ou cidadã solidária durante o ano 2023 para os fundos dos direitos da criança e adolescente, fundos dos direitos da pessoa idosa, para os projetos de incentivo à cultura audiovisual, ao Programa Nacional de Apoio à Pessoa Deficiente, PRONAS-PCD,
ao Pronon e às atividades culturais e artísticas, eles trazem benefícios fiscais de redução do imposto a pagar. Antes era R$ 3.942,86 e termina com um saldo de R$ 1.203,45. O limite, vou lembrar mais uma vez, não se preocupe, o programa calcula automaticamente a dedução prevista na legislação, o limite máximo de dedução previsto na legislação. Como, no exemplo, eu utilizei um valor de dedução de R$ 1.000 para o Pronon, ele fala, olha, esse valor, e ele já considera uma tabelinha aqui que vai aparecer no momento em que eu coloco os R$ 1.000, né? Já vai aparecer dizendo quanto eu posso destinar para dentro dos limites dos 6%, dentro dos limites de 7%, quando eu tenho também ali doação para projetos de incentivo ao desporto ou para o desporto, tá? E quanto que eu tenho de limite individual para o Pronas e para o Pronon. Então, o máximo que ele vai permitir de dedução, eu fiz o total de doações de 3.350, eu tenho que informar sempre o total que eu doei, independente do valor passivo de dedução. O sistema vai indicar o valor passivo de dedução e só vai permitir que eu faça dentro desse limite. Mas o valor que eu informo é o valor efetivamente doado no ano calendário anterior. Então, nessa declaração, o valor do imposto de renda a pagar, ele diminuiu em R$ 2.739,42. Repito, ele saiu de um valor a pagar de R$ 3.942,87 e foi para R$ 1.203,45, provando que aquele gesto de solidariedade com os fundos dos direitos da criança e do adolescente, da pessoa idosa e para os projetos de incentivo à cultura, audiovisual, ao desporto, ele sempre beneficia não somente a sociedade, os projetos sociais, mas também ao doador, com a redução do valor do imposto a pagar na declaração anual de ajuste. E se eu tenho imposto de renda a restituir? Nós vamos ver que ele funciona na parte de informação exatamente igual o que foi feito nas telas anteriores, quando eu tinha imposto a pagar. Mas nessa simulação, eu tenho imposto a restituir no valor de R$ 1.057,13, fazendo as destinações, repetindo aquelas mesmas destinações. Então, simulando com os mesmos valores de doação para fundos, projetos e programas, você pode observar que o valor do imposto a restituir aumenta na declaração. Então, aqui eu exemplifiquei com as mesmas informações quando eu tinha imposto a pagar, só que no momento eu tenho imposto a restituir. O imposto a restituir antes era de R$ 1.057,13 e depois para R$ 3.796,55. Então, lembrando, antes de informar as doações que eu fiz durante o ano calendário anterior, 2023, eu tinha imposto a restituir de R$ 1.057,13 e depois que eu faço a indicação de tudo aquilo que eu fiz de doação para os fundos de direitos da criança, adolescente, fundos de direitos da pessoa idosa e para os projetos que trazem benefício fiscal, que já foram citados, projetos e programas, eu tenho imposto a restituir aumentado para o valor total de R$ 3.796,55. De novo, fazer o bem, doando para esses projetos, doando para os fundos, doando para esses programas, além de beneficiar milhares de pessoas, crianças, adolescentes, pessoas em tratamento oncológico, pessoas deficientes, cultura, desporto e paradesporto, eu também tenho um ganho como cidadão, porque se eu tiver imposto a restituir, eu vou ter o valor a restituir aumentado pelo valor estabelecido ali de doação dentro dos limites que o próprio programa ele calcula. Nós, da Receita Federal do Brasil, temos um projeto chamado Cidadania Fiscal, que abrange vários outros projetos. Campanha de destinação, que nós acabamos de visualizar, né? Uma parte que é justamente explicar como é que você pode beneficiar projetos, fundos e programas com as doações e ter o efeito positivo sobre o imposto de renda a pagar, diminuindo o valor do imposto de renda a pagar,
ou tendo um aumento positivo também de imposto de renda a restituir. Nós temos a Redinaf, que é uma relação entre instituições de ensino e a Receita Federal, a Receita Cidadã, conheça a nossa aduana. Conheço todos a conhecerem, a todos vocês a conhecerem, esses projetos da Receita Federal dentro da cidadania fiscal. Agradeço e vou parar de compartilhar a apresentação. Agradeço a atenção de vocês e sempre pode contar com a Receita Federal em benefício na atuação e benefício à sociedade. Muito obrigado.